Destes autores, Heráclito e Parmênides e dos outros, nós, em muitos casos, nem sabemos exatamente quando nasceram e quando faleceram. Por isso, se põe nas suas datas de... Eles, mais ou menos, foram produtivos, ou nasceram e viveram e morreram entre tais e tais anos. No caso de Heráclito, ele eventualmente nasceu em 540 e eventualmente faleceu em 470 a.C. Okay? Então, entre 540 a.C. até 470 a.C., Heráclito de Éfeso, do Heráclito. Há esta ideia generalizada, inclusive na filosofia, ou entre quem entra no estudo da filosofia, que a filosofia, você entra na filosofia, ou seja, há uma única filosofia. E, portanto, que eventualmente o estudante vai estar frente a um conjunto de verdades que são as verdades filosóficas, que são essas e não são outras. Então, a minha metáfora é: se concebe a filosofia como um templo em que você entra no templo e você vê os santos que estão aí nas paredes com suas plaquinhas, e nas plaquinhas estão escritas suas verdades, seus pensamentos maravilhosos, e obviamente, como são santos da mesma igreja, estão no mesmo templo, só podem concordar entre si. Bom, não existe a tal igreja e não existem as tais verdades universais espalhadas pelo, sei lá, cada filósofo, digamos assim, é uma igreja. Cada filósofo é seu santo. É seu próprio santo e tem seus próprios princípios que praticamente são absolutamente desconhecidos ou contrariados ou contraditos por outros pensadores, incluídos os próprios discípulos. Não há duas grandes mentes filosóficas que pensem o mesmo. Não há. Então, para quem não é da filosofia, de início, não existe a filosofia. Existem filosofias, existem teorias filosóficas que, na maior parte das vezes, são opostas entre si, e no que resta, não tem nada a ver com o que foi dito, nem a esses pensadores ou pensadoras les interessa em absoluto o que foi dito por esses outros pensadores ou pensadoras. Então, não imaginem que estamos entrando num conjunto de verdades com as quais todo mundo concorda. E isso, para quem começa meus cursos em filosofia antiga, eu mostro isso desde o próprio início, que são Tales, Anaximandro e Anaxímenes, que são três pensadores que propõem três teorias opostas e diferentes sobre o início, sobre o princípio de todas as coisas. Para Tales de Mileto é a água. Para seu discípulo Anaximandro não pode ser água, é outra coisa, é uma coisa indeterminada que é o áperon. E para seu discípulo de Anaxímenes, não é nem água, nem esse áperon, que é um princípio determinado, é o ar. Então, já de entrada, quando começam os filósofos, já começam discordando. Outro, que o Xenófanes não tem nada a ver com isso, diz outras coisas, não lhe interessa para nada esse assunto e entra em outros assuntos. E o seu discípulo, Heráclito, vamos ver agora, introduz outras questões que são justamente as questões que nos interessam nessa disciplina, que são as questões metafísicas, propriamente falando. Bem, então agora sim uma pergunta. Alguém de vocês poderíamos conversar. Alguém de vocês sabe por que estamos nessa disciplina? Por que essa disciplina se chama metafísica? O que é a metafísica? Se já tiveram praticamente meio semestre de disciplina, já poderiam estar em condições de dizer. Alguém poderia dizer o que é a metafísica? A filosofia primeira. Muito bem. Muito bem. Perfeito, Karina. O nome metafísica veio depois. Isso é importantíssimo, porque o Aristóteles não escreveu a metafísica. Exato. Ele não escreveu a metafísica. A metafísica foi dada, o termo, aliás, são três palavras. Essas três palavras é uma frase.
escrita. Depois, para classificar as obras do Aristóteles. Andrônico de Rodas, ou Andrônico de Rhodes, né, que floresceu no ano 60 antes de Cristo. Aristóteles viveu em 300 antes de Cristo. Ele viveu, Andrônico de Rhodes, ou Rodas, floresceu, né, chegou ao ápice no ano 60 antes de Cristo. Então é posterior, em mais de 2 séculos quase, entre 2 e 3 séculos, ao Aristóteles. Ok. Este Andrônico de Rodas, ou Rhodes, era um bibliotecário e decidiu fazer a classificação das obras do Aristóteles. Ele, então, juntou os fólios, os papiros, eram, na verdade, uns fólios, né? Então, foi reunindo e foi lendo e foi classificando. Então, o Aristóteles, como vocês sabem, ele foi o fundador, assim como Platão da academia, ele foi fundador do Liceu. O Liceu era uma espécie, assim como uma academia de Platão, uma espécie de universidade. Só que é muito mais ligada, no caso de Aristóteles, à investigação de todas as coisas da natureza. Então, havia pesquisas, no sentido atual do termo, de animais, de insetos, de plantas, do universo, do cosmos, né? Então, o próprio Aristóteles escreveu sobre entomologia, sobre botânica, sobre zoologia, além de escrever sobre lógica, sobre ética, além de escrever sobre política. Então, o Andrônico de Rodas, falou, então, aqui estão os primeiros analíticos. Né? Então, lógica. Os segundos analíticos, lógica. Aqui está uma ética Nicômaco. Aqui está esta outra ética. Outra ética. Aqui está a política, a politeia. Tá? E aí, então, ele foi escrevendo, né, o nome dos textos pelo tema, o título que passaram para nós. Uma hora ele se topa com um grupo de textos que não eram sobre animais, sobre as plantas, sobre o cosmos, sobre política, sobre lógica, sobre ética. Eram algo que, como disse agora há pouco a Karina, sobre uma filosofia que seria muito mais básica, ou muito mais primigênia ou primeira. Só que Aristóteles, não lhe deu um título ao que estava escrevendo nesses fólios. E Andrônico de Rodas escreveu em grego. Em grego, escreveu 3 palavras. Agora, essas 3 palavras, o que ele quis dizer? As 3 palavras são, escreveu metá, tá, física. Traduzindo para o português seria, seriam coisas, obras, que é a segunda palavra, exatamente, Ágila. Metá, o que vem depois, e física. Agora, física, será que, como Aristóteles escreveu sobre física, o Andrônico de Rodas, então, lógica, ética, política, a entomologia, a zoologia, a botânica, física. E depois, bom, isso não tem nada a ver com nada do anterior, então eu vou pôr ao lado dos fólios de física. Então, ele pode ter feito isso, posto na biblioteca os fólios de física, e como não sabia o que fazer, agora vou por isto que vai do lado dos fólios de física. E escreveu metafísica, que pode ser traduzido como ao lado da obra de física, ou o que está além, para lá, da obra física, ou o que trata de coisas, que seriam as coisas, que estão para lá, além das coisas físicas. Que seria justamente este último significado, o significado mais próximo do sentido e do espírito do que ele escreveu nesses textos. E por isso os textos, esse conjunto de textos, são chamados se juntam as 3 palavras e se translitera em todas as línguas como metafísica. Está metafísica, né? A metafísica.
Então, só que o que está além, é o que está além no sentido empírico, e o que está por baixo como fundamentando. Por isso a Karina está bem, a filosofia primeira, a filosofia básica. Essas considerações sobre, agora, claro, uso já conceitos que vocês já devem compreender, porque já tiveram aula sobre isso com a professora Mariane, que acabo de ouvir, que começou a definir alguns conceitos, sobre o pensamento que não lida apenas com as aparências, mas que quer entender a essência por trás das aparências. E a essência por trás das aparências, então, é o que lhe dá sentido a todas as coisas singulares. As palavras, e aqui, claro, as questões terminológicas são importantíssimas. Eu escrevi aqui, inclusive, no texto, vocês podem ver, do lado direito, ontos. A palavra ontos vem do grego antigo, que é ente. Só que esse termo, ente, passa para as línguas latinas, assim, quase que intocado, dando exatamente o sentido que nos interessa. Em que sentido? Que aquele que vive, aquele que participa da vida, é o ente que vive, é o vivente. Aquele que está participando do sofrimento é o sofrente. Aquele que participa de alguma doença é o doente, é o ente que está com algum tipo de dores, no sentido de enfermidades. Aquele que participa do amor é o amante. Aquilo que participa do calor é o quente. Então, tudo isso é o ente que participa de alguma coisa que está fundamentando sua natureza. Então, a terminação ente sempre se refere a algo que participa de alguma propriedade maior, digamos assim, que determina a sua natureza ou as suas características pelas que está passando. Amante, sofrente, doente. Nós somos seres pensantes, essa é uma característica essencial, não meramente acidental. Eu posso ser um doente, posso estar doente, então sou doente, mas se eu saro, já não sou mais doente. Mas pensante, eu continuo sendo. Sou o ente que está pensando, por isso é pensante, o ente que pensa. Bem, então, eu escrevi aqui a palavra ontos, do grego, que significa ente nesse sentido precioso que os gregos nos legaram. Então, só que a terminação ente, repito, se refere necessariamente a um particular que está participando de alguma propriedade maior, digamos assim. E as coisas que existem particularmente, elas, em conjunto, participam de propriedades maiores. Agora, essas propriedades maiores não são visíveis, não são imediatamente constatáveis, não são empiricamente constatáveis. Por exemplo, se vocês percebem, se vocês veem uma fotografia de uma pessoa que está com os olhos fechados, vocês diriam, é um ser pensante? Repito, uma pessoa deitada de olhos fechados. Então, é um ser pensante. Não necessariamente, porque pode ser um cadáver. O cadáver foi pensante, mas já não é mais pensante. Esse cadáver já não pensa, pelo menos o cadáver. Então, nós não só de ver fisicamente o ente, já podemos determinar que tipo de propriedades lhe são essenciais. Então, as propriedades estas são maiores, estão de alguma forma além do meramente empírico, ou visível, ou constatável, e certamente além da aparência, dando-lhe sua essência ou, eventualmente, suas características fundamentais. Agora, há um sinnúmero há um grupo de entes. Os entes, então, podemos classificá-los como seres viventes
e não viventes, por exemplo, os animados e os inanimados, por exemplo. Só que temos outro tipo de entes. Temos uns entes, aliás, que são extremamente peculiares, digamos assim, e para nós são importantíssimos. Porque aqui eu tenho um ente, este ente, que uma caneta, que me permite, esta caneta, fazer coisas. E esta outra me permite também fazer outras, que uma régua, né? E assim. Só que há outros entes que nos estão rodeando e nós percebemos visualmente. A esses entes temos que chegar pelo pensamento. Então eu pergunto, para que vocês percebam como nós vamos começando a entender a riqueza da questão ontológica. Não metafísica ainda, ontológica. Eu pergunto para vocês, de quais foram os entes que participaram para a criação da casa em que estou, ou da casa em que vocês estão, ou do prédio em que vocês estão? Quais são os entes que participaram e que fazem parte dessa construção? Pergunto, respondam. Que entes necessariamente fazem parte da construção do lugar em que vocês estão? Se vocês pensam que a filosofia tem aquelas perguntas grandiosas e as respostas são... Não é assim, são... Nos perguntamos por coisas e respondemos. Que entes? Ferro, cimento, tijolos e areia, claro, exatamente. Então, Rosimar, ferro, tijolo, cimento, areia, que mais participou? Que está já aí também. Tem outro? Fundamental. O pedreiro, sim, mas o que se joga na areia, o construtor, água para misturar. Assim. Então, ok. Tudo bem, temos ferro, temos tijolo, temos tinta, temos argamassa, tudo bem. Agora, há uns entes que entraram necessariamente para a construção perfeita do lugar em que nós estamos, sem cuja participação nós não poderíamos estar seguros dentro do lugar em que estamos. Exatamente, Rosemir, exatamente, os cálculos. Portanto, que entes, além do tijolo, da água, do ferro, estão aqui nos lugares em que estamos? De alguma forma, participaram na sua construção. Os cálculos são feitos com quê? Sim, se faz com a mente, se calcula com a mente. Mas eu também estou com a mente, posso estar pensando e não estou calculando. O que entra no cálculo? Necessariamente no cálculo para uma construção. Que entra? Sim, a matemática entra. Se a matemática entra, a matemática e entra a geometria, então que entram? A lógica, a geometria e a matemática entram. E o que a matemática nos fornece para fazer os cálculos? Os números. Wanderson, as fórmulas. Francisco, os números. E a geometria, as figuras geométricas. Então, pensem, sem números, não poderíamos fazer prédios, não poderíamos fazer foguetes, não poderíamos fazer aviões, não poderíamos fazer coisas que vão para outros planetas, né? Foguetes, não pontes, prédios de 50, 60, 70 andares, não poderíamos fazer. Então eu pergunto agora, temos aqui um tipo de ente, que é o ente matemático. Então a pergunta é, que são os entes matemáticos? Então, esta é uma pergunta, porque eu posso perguntar, que são os entes físicos? Os entes físicos são tais e quais? E obedecem a estas leis. Os entes físicos, por exemplo, o ferro, obedece às leis da gravidade e tem que ser, ao se construir um prédio, tem que se calcular a sua resistência, o peso que cai sobre... São propriedades desses entes, dos entes físicos, como, por exemplo, o ferro. Agora, e os entes matemáticos? Que tipo de entes são? Compreendem? Então, a ontologia responde essa questão. A ontologia é a teoria sobre...
Por que, Rosemir, não são imagináveis no sentido de serem imaginários? Porque a minha fada madrinha, aliás, eu tinha 4 amigos imaginários quando eu era criança. 4 amigos que têm nome. Até agora a minha família se lembra deles, e eu também me lembro dos nomes deles. Então, qual é a diferença entre meus amigos imaginários, que eram 4, e os entes matemáticos? Tem que haver uma diferença, porque obviamente que meus amigos imaginários não entram para nada quando eu faço cálculos, ou quando eu construo coisas, ou pontes, mas os entes matemáticos entram. Bem, então a ontologia é aquela disciplina filosófica que tenta determinar e entender qual é a natureza dos diversos entes e quais são as diversas possibilidades de existência dos entes. Existência é apenas uma existência mental, como a da fada madrinha, ou é já uma existência objetiva, que está fora de mim e que não depende de mim, como os entes físicos e assim. Então, a ontologia é uma parte da filosofia que se preocupa por tentar entender as diferenças e as especificidades dos diversos entes que passam a existir. Obviamente, os números existem de uma forma. Em que forma eles existem e quais são as suas propriedades? Essa é uma pergunta ontológica, uma pergunta que se faz dentro da ontologia. Bem, agora, nós podemos ir um pouco além disso e perguntar tudo que existe, qual é a sua natureza? Seja lá o que for que exista, ou então, falando mais abstratamente, seja lá o que for que seja, como é, ou como deve ser. E essa já é uma pergunta metafísica. Essa é uma pergunta que toca a essência do ser, da existência mais geral e fundamental. Então, quando eu uso o termo ser, que vocês já devem ter discutido sobre isso com a Mariane, então, ser é o fulcrum, o substrato, a essência que permite que tudo seja como é, o seu fundamento. Então, essa já é uma pergunta metafísica, para distingui-la da pergunta ontológica, que é uma pergunta mais específica. Esta é uma pergunta geral. Tudo que existe é matéria para os materialistas, Rosemir, mas não. Então, é aí que está. Que na filosofia, alguns são materialistas e outros não são materialistas. Há um grande pensador, que é Berkeley. O Berkeley era radicalmente espiritualista e negou a existência da matéria. Para Berkeley, pensador moderno, escocês, ser é ser percebido ou perceber. Então, o que não é percebido ou não pode perceber não existe. E a matéria não existe. A substância material, segundo Berkeley, não existe. Então, ele adota uma ontologia espiritualista. Há outros que adotam uma ontologia materialista. São materialistas, outros são espiritualistas. E há outros que são dualistas. Por exemplo, Descartes. Descartes é dualista. Para Descartes, tanto o espírito quanto a matéria existem. Na filosofia grega, há um pensador, que é o Melisso de Samos, que justamente faz essa distinção, que introduz de alguma forma essa distinção, afirmando, o fragmento dele é: se o ser é, não pode ter corpo, porque tendo corpo, teria partes. Tendo partes, não seria mais uno. Então, se o ser é uno, Melisso, não pode ser corpo, não pode ser material. Então, ele já, nesse caso, vai defender apenas a existência absoluta do ser espiritual e não do corpóreo, ok? Então, já estamos entrando em questões metafísico-ontológicas. Bem, então, vamos entrar agora ao Heráclito, né? Se há alguma pergunta, então, podem fazê-la. Bem, não tem alguma pergunta, não? Professor, eu me lembro, só não me lembro em que matéria que eu estudei, mas a metafísica
em si só não é uma ciência, mas fundamenta todas as demais ciências. Não existe a ciência sem a fundamentação metafísica? Pode repetir a pergunta? É porque eu não posso ver a metafísica como ciência. Eu não posso, ela não entra para o rol das matérias de ciência, como sendo ciência. Mas a metafísica seria a fundamentação de todas as demais ciências existentes. Eu não sei qual foi o gancho que o professor, eu não me lembro em que aula que eu estava, mas foi mais ou menos o meu entendimento foi esse. Eu só queria confirmar com o senhor se de fato era essa a fundamentação. Que professor é esse? Eu? Justamente por isso que eu estou falando para o senhor, que eu não me lembro. Eu seria esse professor? Eu que não entendi. É outro professor ou seria eu? Não, outro professor, em um debate em que eu estava, eu tive esse entendimento posto. Okay, tá. Como a metafísica não era uma ciência, mas que todas as demais ciências se fundamentavam da metafísica. Então, ok, perfeito. Então, Rosemir, aí que está a questão. Se eu reúno todos os filósofos da história e os trago e digo, venham para responder ao Rosemir, vamos em ordem alfabética. O Aristóteles diria, senhor Rosemir, a metafísica, como diria a Karina, é a filosofia primeira e a ciência primeira. Um antimetafísico diria, Rosemir, você está parcialmente certo, porque a metafísica não é nada, é bobagem. Compreende? Então, pense, vocês estão fazendo à filosofia perguntas autoritárias, eclesiásticas, como se fosse uma religião em que já está decidido de forma absoluta o que é ciência e o que não é ciência. Nem podemos dizer exatamente o que é ciência. A decisão sobre o que era ciência, há propostas diversas do que é propriamente ciência. Viu, Rosemir? Então, eu mentiria para você, eu seria inautêntico se eu te diria, Rosemir, não é ciência. Ou, Rosemir, é ciência. O que eu devo, por honestidade, te dizer é o seguinte, Rosemir, se você pudesse perguntar essa questão a todos os filósofos que já viveram e vivem hoje mesmo no planeta, cada um vai te dar respostas diferentes. Uns te dirão que é a ciência por excelência e outros te dirão que é balela. Os positivistas, claro, os positivistas e os neopositivistas diriam que é balela. Diriam que é balela. Por exemplo, e eu discordo completamente. Né? Então, as perguntas filosóficas são respondidas não a partir de um tribunal decisório do Supremo Tribunal Filosófico Universal. As perguntas são respondidas a partir da minha posição específica, das minhas eleições, das minhas decisões teóricas, que vão depender da minha formação, da minha experiência, do meu modo de ser, compreende? Okay? Então, a metafísica, obviamente, quem acredita como Aristóteles estaria no fundamento da ciência. Sim, eu diria, essa seria a minha posição. Repito, mas te advirto que cada professor que você pergunta, professora, vai te dar uma resposta e muitos nem te responderá dizendo, eu não posso responder, isso é bobagem. Essa é a verdade. Né? Vai depender de quem seja aqui, vai depender a quem você faça a pergunta para receber uma resposta ou outra. Bem, então, voltando ao assunto agora. Qual foi a visão de Heráclito sobre tudo aquilo que existe? Então, sobre o que está por trás de tudo aquilo que existe. A visão de Heráclito é a seguinte: tudo aquilo que existe responde a um princípio dinâmico. Tudo aquilo que está em constante movimento. Está em constante transformação. Movimento e transformação que obedecem a forças contrárias. Esse é o pensamento de Heráclito. Qualquer coisa que nós pensemos, por mais quieta que nós a vejamos, está se transformando. Aqui tenho, por exemplo,
garrafa com água. Se eu a deixo assim, eu não percebo. Se eu deixo neste cômodo vários dias, e nunca mais entro, em pouco tempo a água já evaporará. Se eu a deixo aberta. Estou aqui em Goiás durante o dia a 39 graus. Né? Então, em pouco tempo, ela vai... E depois, se eu não entro mais neste quarto, durante dias e dias e semanas, eu vou ver coisas, eu vou ver, sei lá, mofo, compreendem? Parece que não, mas tudo está em constante transformação, porque no fundo, diz Heráclito, tudo é como um rio, está constantemente fluindo. Ou então, outra imagem que ele dá, tudo é como fogo. A essência de todas as coisas é como um fogo. O fogo, claro, mostra que está sempre em movimento, né? Nós estamos assim, só que esse movimento e essa transformação, justamente nisso consiste a essência de cada ser. Nossa essência é em nos transformarmos naquilo que não somos e que deveremos ser. E caso isso não aconteça, será porque morremos. Será nosso fim. O fato de estarmos constantemente sendo e não sendo, sendo e deixando de ser, sendo e não sendo, faz de todos nós o que somos. Perdão. Quando estou em sala de aula, nesta parte, eu costumo perguntar a alguém, assim, escolho uma pessoa e respondo, e pergunto, quem é você? A pessoa fica sem saber, então eu digo, objetivamente aqui, você é o quê? Então, por exemplo, um estudante ou uma estudante da filosofia. Então, pergunto, adulta ou adulto, maior de idade? Sim. E costumo perguntar, se for de Goiás, por exemplo, pergunto, você estudou aqui na cidade? Estudei. De criança, assim, em que lugar? Aí me diz a escola em que estudou, que poderia ser até o prédio em que nós temos aula, que é o Santana, que era uma escola, e havia crianças. Então, eu pergunto, você estudou nessa escola quando era criança? Você aprendeu a ler e escrever aqui nessa escola? Sim. Quem aprendeu a ler e escrever aqui? Eu, responde a pessoa. Quando? Quando era criança. E pergunto imediatamente, onde está essa criança que neste prédio aprendeu a ler e escrever aos 6 anos? Onde está? E ela tem que me dizer, está aqui. Então, é você? Sim. Então, você é uma criança? Não, sou um adulto. Mas onde está, em que lugar do planeta está a criança que veio aqui aos 6 anos a aprender a ler e escrever? Está aqui. Então, você é a criança que veio aqui. Só que já não é mais a criança que era. Então, ao mesmo tempo, cada um de nós era a criança, é a criança que já foi, que não é mais, mas continua sendo essa criança. Porque a criança que nós fomos está justamente no lugar em que cada um de nós estamos. O jovem que eu era, quando comecei a estudar filosofia, está aqui sentado nesta cadeira, neste cômodo, falando com vocês. Eu já não sou mais esse jovem. Esse jovem que estudou em Quito está aqui. Não é mais esse jovem, mas esse jovem sou eu. Então eu sou e não sou. E cada um de vocês é o que é e o que já é, o que foi. Só que ao mesmo tempo, obviamente, vocês vão ser alguma coisa. Daqui a pouco, em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Nesse sentido, Francisco, a essência permanece, mas permanece em constante mutação. A essência, propriamente, seria, no final das contas, o que nós chegamos a ser. Essa essência, Francisco, não poderia ser uma coisa estática. Por exemplo, vamos supor, eu sou essencialmente o professor, digamos. Bom, eu sou essencialmente o professor até que me aposente daqui a poucos anos e já não seja mais o professor. Se por professor entendemos quem está professando, né? Ou poderia dizer o jogador de bola. Fulano é um jogador de bola, ou essa pessoa é nadadora, ela é bailarina.
mas será bailarina dos 7 anos até tantos anos, e depois não será mais, porque já não dança mais, não se dança toda a vida. Então ela era, compreende? Então você não pode fazer um corte sincrônico e retirar esse corte e dizer, eu sou isto aqui. Porque cada um de nós é justamente esse corte diacrônico, essa junção diacrônica, esse diacronismo, essa viagem pelo tempo que começou na nossa concepção e termina na nossa morte. É isso que nós somos. E, obviamente, tudo isso é uma constante transformação. É uma constante realização de novas facetas de nós e uma constante eliminação do que éramos antes. Eliminação ou superação do que ainda está em nós, digamos assim, né? Bem, então, esta é a visão de Heráclito. A visão de Heráclito. E aqui à esquerda está justamente a palavra dialética, que eu vou explicar agora. A palavra dialética vem do grego. Dia, que é movimento, por isso que eu falei, quando eu falei sincrônico, é o corte sincrônico. Sim, o Heráclito é o profundo, sem dúvida, sim. E dia é movimento. Dia é movimento. E logos é percurso, é fluir e é pensamento também. É discurso. É curso. Vejam o que logos é no grego. Curso, decurso, transcurso, pensamento, discurso, discorrer. Tudo isso pode ser logos. Então, diálogos é ir através é o movimento do discurso, é o movimento do pensamento. Então, essa palavra dialética é empregada já nos gregos no diálogo. O diálogo é se eu dialogo com vocês, como acabo de fazer com o Rosemir, com o Francisco, com a Karina, é um ir e vir. Ela fala uma coisa e eu falo outra. É um ir e vir de razões. Sim, não, é isso mesmo. Assim, não, talvez. Ela fala e eu falo. Ela fala, eu falo. Um fala, o outro fala. O logos vai de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Está em constante movimento. Esse é o diálogo. É o diálogo. Obviamente, um movimento, como é lógico, né? Racional. Não é falar qualquer coisa e sem eira nem beira, né? Sem som nem tom, assim, loucamente. Não, isso não é dialogar. Então, há um percurso do movimento do logos de um para o outro. Ou se há várias pessoas, então de várias pessoas. Agora, essa palavra também pressupõe posições opostas. Que haja uma pessoa que esteja frente à outra e, num sentido lógico, a enfrente. Vamos nos enfrentar neste diálogo. Você vai dizer o que pensa e eu digo o que eu penso. Rosemir, eu não concordo com que seja tal coisa. Por quê? E ele me diz, não, porque eu penso o seguinte. E eu digo, não, porque, etc. E aí vai nosso diálogo fluindo e evoluindo e se transformando a partir da oposição de ideias que nós vamos tendo. Então, a palavra dialética também passa a ser essa oposição interna, seja lá de razões ou seja lá de princípios contrários que fazem que não sejamos o que somos, né? Ou, para dizer em termos do próprio Heráclito, é uma luta entre o ser e o não ser. Nós estamos constantemente nesse embate, nessa luta constante, íntima, entre ser e não ser. E nós, justamente, somos felizes na vida quando nós chegamos a ser o que não somos, mas queremos ser. E vocês estão na universidade porque estão lutando contra aquilo que vocês são. Ou seja, o não engenheiro, o não
técnico em computação, estudante em computação, o não filósofo ou a não filósofa. Mas vocês querem deixar de ser o não e para passar a ser eu sou agora sim. Agora sou físico, sou médico, sou filósofo ou filósofa. Né? Então, esse constante embate dentro de nós para sermos o que queremos ser, mas que não somos. E, é claro, no sentido, a nossa felicidade consiste em, eventualmente, realizar em nosso ser aquilo que não é, mas que quer chegar a ser. Então, essas palavras, pensem, tenho explicado o ontos, que é a teoria dos seres, das suas propriedades específicas que os diferenciam dos outros, e aquilo que está em torno de todos os seres e, portanto, na essência do ser, que seria o movimento dialético, o movimento de opostos, que faz que tudo que exista, necessariamente, esteja em constante transformação e em constante movimento. Então, esta é a posição de Heráclito. E, propriamente, o pensamento metafísico começa aqui, porque não estamos falando de coisas, estamos falando da essência do ser, da essência do real. Então, a palavra o real, a essência da realidade, numa palavra curta, de 3 letras, é a palavra ser. E esse ser, para Heráclito, é um embate entre o que é e o que não é. Portanto, entre ser e não ser. É um embate de opostos. Por exemplo, temos aqui nesse texto algumas observações de artigos gregos sobre eles, sobre especificamente Heráclito. O famoso Diógenes Laércio, em Vida dos Filósofos Mais Ilustres, um texto que ele escreveu na Antiguidade, escreve: os pontos particulares da doutrina de Heráclito são os seguintes: fogo é o elemento e todas as coisas são permutas de fogo. Tudo se origina por oposição, diz o Diógenes Laércio. Ele viveu entre 180 a.C. e 240 a.C. Tudo se origina por oposição, continua o Diógenes Laércio, e tudo flui como um rio. Nasce ele de fogo e de novo é por fogo consumido. Outra questão, dos contrários, o que leva à gênese chama-se guerra e discórdia. E o que leva à conflagração, concórdia e paz. E a mudança é um caminho para cima e para baixo. E segundo ela se origina o cosmos. Bem, então, temos aqui está uma pequena introdução que faz o Diógenes Laércio do pensamento de Heráclito. Então, para Heráclito, tudo está em transformação. A essência do ser é estar em constante transformação. Portanto, o ser, essencialmente, numa palavra, numa frase, que é a frase de Heráclito, é: o ser é e não é. O ser é e não é. O ser e não ser são a essência de tudo, para sermos sintéticos. Esta posição de Heráclito vai ser absolutamente contradita por Parmênides. Parmênides, como eu digo, próprio da filosofia é isso, discorda completamente. É impossível para Parmênides ser e não ser. Isso já veremos na próxima hora, porque agora não dá tempo. Já estamos 8h27, né? 8h25, mais ou menos. É impossível ser e não ser. Então vamos ver a primeira, já no início do pensamento metafísico e ontológico, vamos ver a grande oposição entre o grande Heráclito e o grande Parmênides. E nós vamos ver depois como Platão escolhe assumir a posição de Parmênides e por que é obrigado, no diálogo sofista, a abandonar essa posição. O que nos mostra algo absolutamente maravilhoso da filosofia, que é o fato de cada grande filósofo não simplesmente se entra em oposição com os outros, como entra em oposição consigo mesmo. O Platão escreveu coisas defendendo certas posições e depois escreveu outras refutando-as. Neste caso, o diálogo sofista é um diálogo em que ele se afasta de Parmênides e escreve no diálogo uma frase belíssima que atribui a um dos interlocutores,
ao estrangeiro, que é o personagem principal do diálogo O Sofista, o estrangeiro lhe diz ao interlocutor: você vai ter, você não quero que me tomes por um parricida. E eu falo: como assim parricida? O que está falando? Como assim? Pergunta. E o estrangeiro responde: porque vamos ter que matar nosso pai Parmênides. É uma expressão radical para ser usada, porque eu posso dizer, dar outra metáfora, eu daria outra metáfora, eu não diria, bom, eu vou ter que matar fulano. Como assim? Ou seja, a discordância, o afastamento é tal que é como se a teoria de Parmênides virasse nada. Então ele, de fato, Platão, neste diálogo, abandona o Parmênides e assume uma posição metafísica mais próxima de Heráclito, que é o que vamos ver, que vai ser o sentido do nosso curso, né? Porque pelo tempo que temos, eventualmente não vamos ter tempo de chegar a Aristóteles, temos que fazer as coisas seriamente, e para cada pensador devemos dar o tempo que ele precisa para nós entendermos sua proposta. Então eu apenas comecei a explicar o Heráclito e quero, então, quero usar o tempo para na próxima aula aprofundar o Heráclito e começar Parmênides.